Oi, gente. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, porque o primeiro exercício ficou muito longo para resolver e explicar e tal. A segunda questão da prova diz respeito ao teorema fundamental do cálculo no primeiro item e depois uma área entre curvas no segundo. Então, a primeira questão pede para que você escolha duas funções, f e g. Com essas funções você calcule a composta delas e depois, usando essa nova função que você obteve, calcule a derivada dessa função f maiúsculo de x, que é dada por meio de uma integral. Muito bem, como é que é a resolução disso? Vamos lá. Eu vou usar, obviamente, duas funções à minha escolha, mas eu quero que você entenda o processo todo, como isso funciona. Muito bem. Na teoria, o que diz o teorema fundamental do cálculo? A derivada de f maiúsculo de x, do jeito que está aqui, nada mais é do que a derivada em relação a x dessa integral aqui, né? h de 0 até h de x, do logaritmo de t dt. A gente não pode esquecer que nessa situação a função depende de x, né? A derivada é em x. Esse t que aparece aqui, ele só é uma variável de auxílio, de apoio. A variável, a dependência, está aqui, né? Está nessa função aqui. Então, o teorema fundamental do cálculo diz o seguinte: a derivada da integral de uma função é o próprio integrando, porque a derivada e a integral são operações inversas. Então, o que a integral faz, a derivada desfaz. Consequentemente, o que sobra aqui é o logaritmo. Só que não é o logaritmo de t, é o logaritmo de h de x, que é aonde está a minha derivada. Desculpa, a minha variável. Porém, por conta dessa h de x ser uma função e não apenas a variável x, quando eu faço isso, eu preciso também derivar a função h. Certo? Então, na teoria, essa é a resposta que nós temos que ter. ln do h de x, seja lá qual for o h que você encontrar, vezes a derivada de h de x. O que a gente precisa relembrar aqui também? A derivada de h de x é a derivada da função composta f de g por g. Essa é a derivada aqui. E qual é a derivada da função composta? É a derivada de f aplicada na função g vezes a derivada de g. Então, com base nessas duas informações, a gente vai resolver o nosso exercício. Então, qual vai ser a minha escolha? Vou colocar aqui. Quem que eu vou escolher? Eu vou escolher para f de x, eu vou pegar x². E para a função g de x, eu vou escolher a função seno de x. Com isso, como é que vai ficar a minha h de x? Vou colocar h de x aqui em amarelo para destacar. A h de x é a função, olha só, é f, vou deixar a f em azul, e a função g em rosa. H de x vai ser f de g de x, certo? E quanto vai dar isso aqui? A f é x². Então, eu vou pegar seno de x, que é a função g, e por conta da f,
eu vou elevar isso ao quadrado. Então, no final das contas, a minha h de x vai ser seno ao quadrado de x. Então, essa vai ser a função que eu vou usar no exercício, certo? Então, como é que vai ficar a minha f de x? F de x, da forma como eu estou fazendo, vai ser a integral de 0 até seno ao quadrado de x, que é a minha h, ln de t, dt. Isso significa que a derivada da minha f vai ser, como a gente viu aqui, ó, né? A derivada vai ser ln da minha h, que é seno ao quadrado de x, certo? Vezes a derivada da h, seno ao quadrado de x. Perfeito? Então, eu vou colocar o resultado aqui, depois eu vou mostrar como a gente faz essa derivada aqui. Ó, isso aqui vai ficar ln de seno ao quadrado de x vezes 2 seno de x cosseno de x. Certo? A derivada disso aqui desce o 2 seno de x vezes a derivada que está aqui. Por que essa derivada é isso? A gente viu, né, que a derivada de f da composta é a derivada de f aplicada em g vezes a derivada de g. Certo? A gente viu isso aqui. Então, quem é a derivada de f? Sendo f igual a x ao quadrado, a derivada de f é 2x. Quem é a derivada de g? Sendo g seno de x, a derivada de g é cosseno de x. Então, quando eu pego isso aqui e jogo nessa fórmula, o que eu tenho aqui é f' de g de x, ou seja, duas vezes quem é o x agora? Seno de x. Vezes g' de x, que é cosseno de x. Certo? Então, o que eu tenho é que a derivada de h, que é a f', a derivada f de g de x', vai ser 2 seno de x cosseno de x, que é o que está aqui. Tudo bem? Então, isso aqui é a resposta para a minha escolha. Tá? A resposta teórica que a gente espera é essa daqui. Ln da h de x que você escolher vezes a derivada de h. Ok? Vamos ver agora o item B. Pois bem, o item B da questão já é diferente para as duas provas. Eu não mencionei antes, mas o item A é igual para as duas provas. O item B pede para a gente encontrar a área entre duas curvas. No tipo 1, as curvas são x ao quadrado menos 4x e g de x igual a 2x. E no tipo 2, as curvas são x ao quadrado menos x e x. Observe que elas são muito semelhantes, né? É uma parábola e uma reta nos dois casos. O que muda aqui é apenas o ponto de interseção entre as retas, entre as curvas e, obviamente, o resultado final da questão. Mas a resolução e a forma é tudo muito semelhante. Bom, o que a gente tem que fazer primeiro nesse caso? A gente precisa achar a interseção entre as curvas para poder esboçar o gráfico e poder montar a integral. Então, como é que fica a interseção entre as curvas? A interseção vai ficar assim. No caso da primeira coisa, deixa eu posicionar isso aqui um pouquinho melhor. Então, assim, pronto.
No caso da prova do tipo 1, a interseção, obviamente, é igualar as duas curvas e ver quais são os valores de x que satisfazem essa equação. Então, nesse primeiro caso, a gente tem x² menos 4x igual a 2x. Quando eu jogo esse 2x para o lado de cá, eu fico com x² menos 6x igual a 0. E o que eu posso fazer aqui é colocar o x em evidência. E eu vou ficar com x que multiplica x menos 6 igual a 0. Produto dos dois números dando 0. Ou o x é 0, ou x menos 6 é 0, o que significa que o x seria igual a 6. Então, nesse caso, os pontos de interseção serão 0 e 6. Nesse outro caso de cá, quando eu jogo o x para cá, eu fico com x² menos 2x igual a 0. E aí eu posso fazer a mesma coisa do outro, né? Não tem muita diferença de uma prova para outra. Eu vou ter x menos 2 igual a 0. Opa, igual a 0. E, de novo, produto de dois números dando 0. Ou o x é 0, ou x menos 2 é igual a 0, que significa que o x é 2. Portanto, nesse caso, os pontos de interseção são 0 e 2. Vamos dar uma olhadinha então no gráfico de cada uma dessas curvas, para a gente poder ver como é que a gente faz para calcular a área entre elas. Bom, então, esses são os gráficos dos dois casos, né? Só voltando aqui, relembrando. No tipo 1 a gente tem x² menos x e 2x, e no tipo 2 x² menos x e x. x² menos 4x no tipo 1. Então, os pontos de interseção, a gente tinha visto era 0 e 6, 0 aqui e 6 aqui é o outro ponto de interseção. E para o caso do tipo 2 é 0 e 2, então aqui os pontos de interseção. O que esses pontos de interseção fazem? Eles são os nossos limites de integração para a gente poder calcular essas áreas. Então, o que a gente viu, né, é que a área que nós estamos procurando está entre essas duas curvas. A curva maior é a função g e a menor é a função f nos dois casos. Então, eu até posso dizer aqui, de uma forma geral, que a área que eu estou procurando para os dois casos vai ser a integral de g de x menos f de x dx, de A até B para cada um dos casos. O A nos dois é 0 e para o tipo 1 o B é 6, para o tipo 2 o B é 2. Então, como é que vai ficar a nossa integral? A área vai ser a integral de 0 até 6, certo? Vamos só subir um pouquinho aqui. De g de x, que é 2x, menos o f de x, que é x² menos 4x. Vou deixar entre parênteses para a gente não errar sinal. Dx. E como é que é nesse outro caso aqui? A área é a integral de 0 até 2 agora, certo? De g de x é x menos f de x, que é x² menos x. Também entre parênteses para a gente não se perder no sinal, dx. E aí então, como é que fica a resolução disso? Nesse caso, a gente vai ter uma integral de 0 até 6. Eu vou dar uma melhorada aqui no nosso integrando, para ficar mais fácil de fazer as contas. 2x menos 4x me dá 6x menos x². É importante juntar todas as variáveis de mesma potência para não ter que fazer mais de um cálculo, né? Então, aqui vai ficar a integral de 6x menos
x² dx. Do lado de cá, o que eu tenho? A integral de 0 até 2 e também que vai dar aqui x menos x dá 2x menos x². Então, quem é meu integrando aqui? 2x menos x² dx. Muito bem. Então, quanto é que dá essa integral? A integral de 6x, eu vou ter um x² sobre 2, certo? Então, a integral é 6x² sobre 2. Esse 2 e esse 6 se cancelam. Então, a minha integral vai ficar 3x². Menos aqui, o x² vai, não tem jeito, é x² sobre 3. Aonde eu vou variar isso? Em 0 até 6. Em 6, o que eu tenho? 6², 36, certo? 36 vezes 3, 108. Menos 6² sobre 3 vai dar 72. No zero, isso vai dar 0. Né? 0², 0² vai dar tudo 0. Mas é importante a gente observar se realmente vai dar tudo 0. Final da história, isso aqui dá 36 unidades de área na equação do tipo 1. No tipo 2, o que vai acontecer? Eu tenho a integral de 2x, que vai ser x² menos a integral de x², que é x³ sobre 3. E isso vai ser avaliado em 0 a 2. Certo? 2² é 4, menos 2² é 8 sobre 3, menos também 0, um no outro. E aí, 4 menos 8 terços vai dar 4 terços unidade de área. Certo? Então, essa foi a resolução da segunda questão. Abraço.